Boa noite, pessoal. É uma alegria estarmos aqui todos juntos novamente, mas nessa quarta-feira, aqui na Escola Urântia, na nossa última aula do ano, né? Onde o Fernando vai nos apresentar a segunda parte da sua aula sobre os ensinamentos de Rodin. Com certeza vai ser uma aula maravilhosa e eu espero que todo mundo participe e que coloque os seus pensamentos e as suas dúvidas, que o Fernando está aqui para nos ajudar. Muito obrigada novamente, Fernando. A aula é sua. Gratidão a todos. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, peçamos a um voluntário que queira invocar a presença do Espírito da Verdade de Cristo Micael e do Pai Celestial para que o nosso encontro seja abençoado. Alguém se habilita a fazer essa prece? Sueli, eh, Lília ou quaisquer outro dos irmãos, por favor, é possível? Eu faço. Ok, Ângela. Uhum. Então vamos respirar e nos centrar e agradecer a presença do nosso ajustador, agradecer muito a presença do Espírito da Verdade e agradecer ao Pai por essa oportunidade de nos reunir e estudar mais a palavra sobre a vida de Jesus e que nos oriente, nos esclareça, que abra as nossas mentes para entender e gravar em nossos corações. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, ajustador. Muito obrigado todas as personalidades espirituais que estão conosco nesse momento, com todos os presentes aqui. Amém. Amém. Gratidão, Ângela. Oração internacional norte-americana. Que coisa boa, viu? Gratidão, viu, ô, Ângela, por nos conceder a sua prece, né, para todos nós, ok? Muito bem, estamos na reta final do ano. Eu já sinto saudade de vocês desde já, viu? Já sinto saudades e só o ano que vem, né, Sueli, agora, né? A gente vai voltar, se Deus quiser, renovados e encerraremos 2025 com essa aula que com certeza marcará, né? Já tem marcado a minha vida porque eu me consagrei muito, né, essas 2 semanas, desde a semana passada, mais essa, para compartilhar com vocês essa segunda parte do documento 161, as novas discussões com Rodin. Então essa é a nossa última aula de 2025 e esperamos que ela nos traga realmente, um lenitivo para nossa vida, né. Pois bem, eh, nós dividimos essa aula em 3 temas fundamentais. Sobre a personalidade de Jesus, são tópicos, né, 3 tópicos que o documento 161 nos traz, né, o livro de Urântia. Os temas são, versam sobre a personalidade de Deus, a natureza divina de Jesus e a mente humana e divina do mestre. É uma contextualização de uma conversa que Rodin teve com os 2 discípulos de Jesus, Tomé e Natanael, não é? E essa essas discussões, eu considero uma das mais profundas do livro de Urântia. Eu não sei se para vocês, mas realmente, foram diálogos, eu acredito que mais de uma semana, né, que eles tiveram os 3 conversando, né, eh, a com Jesus
pela anuência de Jesus, o essa conversa realmente rendeu muita coisa boa, não é? E os reveladores tiveram o carinho de nos apresentar esse filósofo maravilhoso que se tornou cristão mais tarde. Então, nós dividimos em 3 blocos também, né, 3 blocos, eh, e que o primeiro fala sobre a personalidade de Deus, né. Nós temos aí um ponto de tensão entre a conversa, né, a conversa dos 3, né, dos 2 mais um, né, Rodin versus os apóstolos. Sobre a personalidade divina, não é fácil debater sobre Deus, né, desde aquela época já não se compreendia bem a questão da trindade, né, e nos remete a Idade Média, no tempo de Agostinho, um dos pais da igreja cristã, igreja católica, que conta-se a história de que Agostinho teve, ele teve um encontro com um anjo, né, um menino que simbolizava um anjo, né, e essa criança respondeu-lhe algo fantástico que marcou história na vida de Agostinho, e eu tenho certeza de que foi a mesma coisa também na vida de Rodin, né. Se diz que Agostinho tinha muita vontade de entender, o mistério da Trindade, não é, e, ele queria saber de todas as formas como era Deus, como é que Deus se constituía, e ele andando, diz a história, né, ele andando na beira de uma praia, viu um menino brincando com uma conchinha cheia de água e furando um buraquinho na areia, né, e indo até as ondas do mar e pegando a água nessa concha e despejando naquele buraquinho na areia, né. E o pai da igreja, intrigado com aquilo, perguntou: "Menino, o que é que você está tentando fazer?", né. E eis a resposta fantástica e sábia, né, do garoto. Ele disse: "Eu sei que você está querendo saber a respeito da divina trindade ou do mistério da divina trindade. Não é certo isso?". "Sim", o Agostinho disse. Então o menino disse: é mais fácil eu colocar a água do mar toda aqui nesse furinho, aqui na areia, do que você compreender o mistério da Trindade, da Santíssima Trindade". Então isso ficou marcado para sempre no coração de Agostinho, e eu tenho certeza de que também na vida de Rodin, não é, essa questão ficou muito bem explicada, né, depois da conversa com Tomé e Natanael, né. Então Rodin, eh eh, ele argumentava que Deus é real, Deus existe, mas não é uma pessoa. Deus não é uma pessoa no sentido humano. E já Natanael e Tomé diziam que Deus é uma pessoa. É uma pessoa, é uma pessoa como todos nós, mas é um ser celestial, né, o Criador, né, o Pai de todas as coisas, né. E que Jesus se manifesta através, Deus se mostra através de Jesus, né. Então a Rodin trouxe alguns argumentos para a conversa que, foi realmente o embasamento dessa segunda parte do diálogo dos 2, né. Nós tivemos a a introdução do assunto, Rodin de Alexandria, na semana retrasada, né. E nós vimos uma porção de temas interessantes que foi muito bem explicado nas aulas, anteriores, e na nossa aula passada nós comentamos, né, nós fizemos algumas reflexões, mas hoje a gente vai entrar aqui, de uma maneira mais profunda, né, sobre essa questão. Então, Rodin argumentava que, Deus não existia como pessoa, não é? E que a personalidade precisa de uma comunicação entre iguais.
Essa foi a questão basilar, a personalidade, né? E Deus sendo infinito, ele não teria outros iguais. Ele ainda não entendia a questão da trindade, da trindade do paraíso, né? Foi preciso muita paciência de Natanael e Tomé para que explicassem, né, a ele, né, essa questão. Então, Deus sendo infinito não teriam iguais a ele. Portanto, não poderia ser uma pessoa no sentido humano. Esses foram os argumentos de Rodin, né? Já os apóstolos deram como resposta a questão de que Deus comunica-se se Deus comunica com o homem, logo ele é uma pessoa, porque Deus não é um ser longínquo, né, que está no paraíso e não responde, né, às orações, não responde aos sentimentos de louvor, de gratidão, de adoração, né, e desejo de se encontrá-lo, né? Então, Tomé eh, argumentou de que Deus comunica-se com o homem. Então, se ele comunica-se com o homem, ele é uma pessoa. É preciso ser uma pessoa para se comunicar com os homens, né? E Deus é um ser assim, né? Comunicável. Natanael, por sua vez, ele apelou para a experiência espiritual pessoal. Mostrou que cada um tem a sua particularidade, a sua experiência, né, com Deus de uma maneira única, não é? Então, Obrigada, consegui dar. Rodin já conseguiu admitir a realidade de Deus, mas ainda não a sua personalidade. Foram necessários 5 argumentos bem plausíveis para que Rodin pudesse convencer-se, né, de que Deus é uma pessoa, de que Deus se comunica, de que Deus dá-nos a sua personalidade. Os argumentos que convenceram Rodin, a Trindade, né? O Pai possui comunicação perfeita com o Filho eterno e o Espírito infinito. Então, Deus, para demonstrar a sua personalidade, ele precisava de comunicar-se com outros dois seres iguais a ele, né? E a manifestação de Jesus em carne mostrou que o Pai existe. E o Mestre Jesus veio, então, mostrar esse Pai, né, esse Pai presente, né? Então, veio mostrar o caminho para o Pai, né? Eh, Jesus liga Deus e homem. Então, se Jesus comunica-se perfeitamente com ambos, com o Pai Celeste, né? Deus e homem possuem personalidade. Personalidade é o mais alto valor. Se Deus é o valor supremo, ele deve ser personalidade suprema. Deus cria personalidades. O criador de toda personalidade não pode ser impessoal. Ele é pessoal no sentido de que doa a sua personalidade aos seus seres, né? E é o doador das personalidades. Rodin, então, depois de tanta argumentação, percebeu que os apóstolos, os discípulos, tinham razão, né? Então, ele aceitou Deus como infinito, né? Mais do que uma pessoa. Mas ele ainda dizia que não se pode ser menos do que uma pessoa, né? E depois que mostraram os dois apóstolos de que Jesus era aquele era o ser, né, que mostrou-nos o Pai. Ele também aceitou a Jesus como a revelação do Pai, né? Ele disse: "Dou-me por satisfeito ao terminar aqui o debate e aceito Jesus como a revelação pessoal do Pai, dando também por compensados todos os fatores não satisfeitos da lógica, da razão e da filosofia." Ele aceitou, né, a questão de que Deus seria o Pai, mas ele apresentou alguns predicados que, deixou, né, os apóstolos boquiabertos, né, a respeito da transcendentalidade de Deus, né, Deus infinito, Deus eterno, né? Foram seis predicados maravilhosos que
Rodin apresentou, né, dizendo que estava satisfeito, então, com o debate. O bloco 2 do nosso encontro de hoje, da nossa aula, a gente já vai versar um pouco sobre a natureza divina de Jesus. Natanael e Tomé apresentaram a Rodin 9 evidências da divindade do Mestre. Foram elas: primeira evidência, Jesus assumiu sua divindade. Suas obras só fazem sentido à luz dessa identidade. Então, a divindade de Jesus é demonstrada através das obras que ele produzia, né? Que ele demonstrava aos seus semelhantes. Também falou sobre a sua amizade perfeita, do amor pelos inimigos, né? Ele ensinou: amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vocês mostrem que vocês são filhos de Deus. Nenhum outro mestre ensinou o amor aos inimigos, né? Então, esse amor pelos inimigos, a lealdade absoluta, a ternura, que era uma coisa impossível para um mero ser humano, um mero humano mortal praticar. Então, essas evidências foram plausíveis para que Rodin, aos poucos, chegasse à conclusão de que realmente o mestre, né, era o mestre vindo das alturas, né? As evidências 3 e 4. A vida impecável, piedade perfeita, ele não erra, vive sempre em harmonia com a vontade do Pai. Então, alguém de certa vez indagando o mestre, ele disse: quem de vocês me convence do pecado? Quem de vocês me convence de que eu erro? Não é? Foi uma das evidências de que o mestre era perfeito nas suas palavras, né? No seu procedimento. Né? A misericórdia e sensibilidade supremas de Jesus era outro detalhe que causou uma profunda compreensão profunda do sofrimento humano em todos os níveis. Então, Jesus mostrou essa misericórdia e sensibilidade supremas, né, ao ponto de dar a sua vida. Nós vamos ver no ano que vem, né, quando voltarmos à escola, quando chegarmos nessa parte do sofrimento de Jesus. Mas o sofrimento do Mestre foi tanta que deu a sua vida, né, em favor da humanidade. Outra evidência, a quinta e a sexta, sobre o conhecimento íntimo humano do mestre, não é? Ele percebia os pensamentos e intenções, mas sempre com compaixão, sem, eh, sem julgar, né? Sem condenar, né? Vai, não peques mais, ele disse, né? a, a uma certa personagem, né? A sua sabedoria suprema diária, ele mostrava que essas revelações que ele tinha do Pai, né? Essa presciência e comunhão celeste com o Pai era contínua, né? Era contínua e ininterrupta. A autoridade divina no ensino, ele falava com quem veio do Pai, sem medo ou hesitação, não é? Era uma pessoa que falava com firmeza, sem ser arrogante, não é? Falava com humildade, e a sua unidade com o Pai, ele dizia sempre, né? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então, quem foi o mestre, né? Quais os mestres que já pisaram em Urântia, né? Que chegou a dizer esse absurdo de palavras tão superlativas, né? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, demonstra a eternidade do Mestre. Outra, a vida de oração, né? Contínua comunicação direta, íntima e contínua, natural com o Pai. Era a sua vida pautada pela oração, não é? Quanto o mestre orava, mas não orava para si, orava pela humanidade, né? Para que pudesse entender, né? A sua mensagem, né? E o seu propósito de vir a esse mundo revelar o Pai, né? E a resgatar Urântia, né? Das garras da rebelião.
E, finalmente, a gente vai para a conclusão, porque a gente não vai estender muito, porque temos alguns detalhes, né, ainda para dar para os senhores. Jesus como filho do homem, né, totalmente humano, e filho de Deus totalmente divino, né? O a argumentação dos dois apóstolos com Rodin foram suficientes para demonstrar e para convencer o sábio grego estoico de que ele estava realmente seguindo, né, um mestre superior, né? E eu tenho certeza de que esse diálogo dos três foi transformador e memorável, né, para os três e para nós também que chegamos a ter conhecimento, né, através do livro de Urântia, dos reveladores que nos trouxeram a história de Rodin de Alexandria, né, que foi realmente um, um grande filósofo, né, daquela época e que se tornou um grande homem, né, na escola de Meganta, né, em Alexandria, e trouxe muitos dos seus ouvintes para o cristianismo. O terceiro bloco, discutiu-se sobre a mente humana e a mente divina de Jesus, consciência divina de Jesus. À medida que a sua consciência cresceu, né, depois do batismo, essa consciência divina, essa consciência cósmica, cresceu exponencialmente na mente do mestre, né? O batismo realmente foi uma, eh, uma água, um divisor de águas, né, na vida do mestre, né? E através do batismo, o mestre tomou toda a sua consciência, né, a consciência da sua divindade e o seu relacionamento íntimo com o Pai, né? Depois disso, ele passa então a controlar a sua mente divina. Ele, homem, controlando a sua própria mente divina, né? E tinham dois modos, né, dois modos de funcionar essa mente. Jesus alternava conforme a sua vontade, para a gente ver como o mestre realmente foi mudado, né, transformado, não só depois do seu batismo, mas também com a sua transfiguração. Nós vimos em uma aula anterior, né, a sua transfiguração quando ele recebeu os dois seres celestiais, né, e vieram confirmar o seu sucesso como aquele que encarnou, né, para trazer novamente o Urântia para a luz, né? E essa consciência humana dele eh eh, foi limitada, ficou limitada por sua experiência, né, de controlar ambas, né, a consciência divina, né, plena sabedoria e presciência, e ele, decidiu então, não usar muito a sua consciência humana, né, tendo recursos, do seu ajustador, né, que lhe trazia, né, a a os conceitos humanos, os conceitos divinos, né, que ele já comunicava-se com o seu ajustador, né. Eh, a autolimitação de si mesmo. Jesus muitas vezes escondia sua presciência dos apóstolos. Ele, não queria sobrecarregá-los, né, de sua divindade e preservava, assim, com muito carinho e respeito a experiência humana deles, para que não se espantasse, né, com o poder que o mestre tinha de saber, né, do futuro, né, saber dos seus pensamentos mais íntimos e também da 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 sua vida a partir daquela experiência, do batismo e da sua glorificação até, né, os dias finais da sua carreira moroncial, né. Eh, o mistério da união dessas duas personalidades divina e humana é uma coisa que, só mesmo nas morôncias a gente vai poder compreender como é que o mestre fazia isso, né, sendo humano, né, e tendo
a sua contraparte divina, né, ele podia controlar, né, ambas as suas capacidades humana e divina, né, de ter presciência, né, de saber do futuro, do passado. O mestre realmente foi fantástico, né? Outras vezes, né, às vezes a sua consciência era totalmente humana, não é? Ele não queria lançar mão dos seus direitos divinos. E outras vezes a ação era claramente divina, né? Em algumas vezes que ele teve que lançar mão, né, da vontade divina e da sua própria autoridade, né, para fazer certos milagres, né? E transformar certas substâncias em algo de, de, de- de que pudesse alimentar a grande multidão, né? E água em vinho, né? Todas essas experiências milagreiras, né? Eh, essa ação claramente divina mostra que o mestre sabia controlar, né, as suas duas naturezas, a união perfeita das duas mentes, que foi o fenômeno supremo que o mestre encarnado, o filho encarnado, soube divinamente controlar, né? E, eh, finalmente, a as três grandes revelações do documento 161 foram a de que Deus é pessoal, transcendente, mas pessoal, né? De que Jesus é divino, a encarnação do Pai, e que a vida do Mestre combina duas mentes em liberdade e perfeição. Então, nós podemos tirar muitas lições desses dois documentos que os reveladores tão graciosamente nos legaram, né? E essa segunda parte da, da história de Rodin com os dois apóstolos vem a fortalecer cada vez mais a fé, né? A fé daqueles irão, que já entrarem em contato com a revelação e irão ainda posteriormente, futuramente, quando nós espalharmos a mão cheias a revelação, o livro de Urântia, para as pessoas conhecerem, né, essa revelação e esse diálogo maravilhoso que tiveram os dois apóstolos, mais esse filósofo estoico de Alexandria, vai finalmente impactar a vida de todos aqueles que entrarem em contato com essa revelação. Eh, a gente chega ao final, eu não quis me alongar muito, não é, nessas questões, para a gente ter, então, um momento de, de perguntas, né, e de comentários, mas eu gostaria de oferecer a vocês também um, um canto de louvor, né, porque realmente Jesus é aquele é, é, que nos persuadiu de que ele é exatamente aquilo que ele dizia ser, né? O- Os, os reveladores trouxeram esse texto que impactou a minha vida, impactou a vida de muitas pessoas, quando disseram que ele é o que professa ser, ou então ele é o maior hipócrita e a maior fraude que o mundo já conheceu. E mesmo os reveladores se persuadiram de que o mestre era realmente aquilo que ele dizia ser, né? O Filho de Deus do paraíso, o Criador de Nébadon, né? E o Pai, né? Desse vasto universo local, Nébadon. Então, é, é, a gente, a gente só tem mais aqui agradecer o mestre, né? Por eh, ter trazido de sua morada em Salvington, né, a mensagem de que nós somos filhos do Pai, assim como o Mestre é o Filho Criador, né, e de que nós somos herdeiros também, nós somos herdeiros do, do reino que o Pai preparou para cada um de nós. Eu agradeço muito a atenção de todos, né, nessas 2 semanas que tivemos juntos, né, e desejo que
2025 possa nos trazer grandes bênçãos e que a gente possa se encontrar, né, na escola Urântia no próximo ano, né, para a gente vir beber da fonte da, da verdade que é o livro de Urântia. Antes de fazer o canto, se algum dos nossos amigos presentes quiserem tecer algum comentário a respeito desses pontos que nós trouxemos aqui, estejam à vontade para falar, né? E a gente vem depois com o canto de louvor, né? Que a gente preparou para vocês. Só dizendo também que o, o, o nosso PDF que nós em tensionamos em presentear a todos vocês sobre a vida do mestre cantada durante os 20 séculos da era cristã, não ficou pronto porque eu imaginei que fosse um material mais fácil, né, de produzir, né? Mas eu vi que é muito complexo, está dando muito trabalho, né? Vai ficar muito primoroso e eu prometo presentear a cada um de vocês. Eu vou postar o link depois, né, na Escola Urântia, antes do final desse ano, e vocês vão ter esse presente, né, esse presente de fim de ano, né, esse presente desse vosso irmão aqui, né, esse presente maravilhoso feito com muito carinho, né. Outra coisa também, antes de abrir para algum comentário dos nossos amigos, é sobre um hino que a gente fez, um hino da Escola Urântia, né? O hino da Escola Urântia. E eu vou apresentar também, posteriormente, esse hino, né? Até o final do ano. Quem sabe a gente faça um encontro extra, né? Na Escola Urântia, né? No nosso grupo de WhatsApp e levar a apreciação de vocês essa ideia do hino à Escola Urântia. Vocês vão gostar. Então está aberta, né, a palavra para alguém que queira tecer algum comentário, né, sobre esses pontos que nós trouxemos aí. Então está aberta a, a, a vocês, está franqueado a participação e a fala de vocês, viu? Gratidão. Fernando, posso falar? Por favor, fale, Sueli. Então, tá bom. Em primeiro lugar, muito obrigada pela sua aula. Realmente, esses ensinamentos eu acho muito importantes, né? Elucidam muita coisa e são muito ricos, né? É, mas eu queria saber de você, Sim. se na sua opinião, como esses ensinamentos mudaram a humanidade? Você acha que esses ensinamentos tornaram Deus mais acessível, mais amoroso, mais pessoal? Porque a gente sabe que a revelação de Jesus, ele nos trouxe que Deus é um pai, né? Não é um tirano, não é um juiz distante que fica anotando os nossos erros. Perfeito. Então, a partir desses ensinamentos de Jesus, você acha que a humanidade passou a buscar uma relação mais íntima com Deus? Olha, o cristianismo, como conhecemos, ele ainda não prega a religião de Jesus, né? A religião pessoal. O cristianismo é uma religião sobre Jesus, não é? Mas a humanidade de 20 séculos para cá deve muito os ensinamentos cristãos trazidos, né, pelos evangelhos, né, os evangelhos canônicos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, mesmo que de uma maneira parca, né, porque eles, como o Aélio deve estar aqui hoje, ele gosta de trazer-nos algumas provocações, e o Aélio é taxativo em dizer, né, que
que 4 anos andando com Jesus não foram suficientes para que eh, os apóstolos trouxesse o suprassumo dos ensinos de Jesus, né? Muita coisa se perdeu, né? Eles começaram a fazer os apontamentos, né, sobre os ensinamentos de Jesus depois de vários anos, né, da assunção do mestre para sua glória, né, de salvo, então. E aquilo que eles interiorizaram nos ensinamentos que eles aprenderam, né, do mestre, eles repassaram, mas não foi o suficiente para trazer a humanidade para a religião de Jesus, não é? E, infelizmente, muitas interpolações foram feitas a partir dos primeiros séculos e, infelizmente, na minha opinião, o cristianismo ficou devendo muitas respostas, né, à humanidade, né? E mas o cristianismo realmente impactou, né, a a vida, né, da Europa, né, em todos os lugares onde o cristianismo começou a se disseminar, né, Sueli? Eu não sei se a minha resposta está sendo muito prolixa, né, indo muito longe, mas, a humanidade deve, né, aos primeiros cristãos, né, a vida que eles deram, né, eles deram a sua própria vida em nome de Cristo, né, e não não amaram a sua própria vida, deram a sua vida nas fogueiras, né, nas arenas, né, sendo devorado pelas feras, né, sendo perseguidos, degradados, né, e a humanidade aos poucos foi se adaptando, né, à nova maneira de se pensar sobre Deus, né. E o cristianismo então tomou vulto, né, a gente conhece um pouco da história, né, do cristianismo nos primeiros séculos, na Idade Média, Idade Contemporânea, e hoje nós temos, né, um cristianismo, totalmente perdido, né, eu vejo assim, totalmente sem rumo, né? Porque as igrejas, desculpe, né, ser franco, mas as igrejas já não pregam Jesus, aquele Jesus humilde, né? Aquele mestre, né? Geralmente pregam eh, 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 fidelidade em dízimos, ofertas, né? Prosperidade, né? Mas nós podemos ser diferentes, nós que conhecemos a quinta revelação, podemos ser diferentes, dar ao mundo aquilo que a humanidade está desejosa, né, de ter uma nova revelação a respeito da, da religião de Jesus, não a religião sobre Jesus, né? E é tanto que o documento 190, né, 196, né, o último documento, né, se você puder nos trazer, Sueli, aqui o documento 196 para a gente fazer uma. É muito grande. É muito. Não, é apenas aquele texto. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. Mas eu acho que eu não fiz a minha pergunta direito, desculpa. Sim, Para nós, leitores do livro de Urântia, Aham. você acha que os ensinamentos de Jesus libertaram o ser humano do medo, ao mostrar Jesus que Deus é personalidade, que nosso Pai é uma personalidade, amor, que Ele é proximidade, que a gente pode ser íntimo dele? Você acha que Jesus retirou o peso do medo religioso e introduziu uma fé viva, né, um caminho de fé viva, confiança para gente? Nós conhecedores, leitores e praticantes da filosofia urantiana, nós devemos muito aos reveladores e às verdadeiras palavras de Jesus. Eh Ainda há em nosso meio, né, no meio urantiano, alguns eh, alguns ranços, né, de superstições que aos poucos a gente vai conseguir vencer, né, e abandonar, né? Mas esse medo, o medo da morte, né, o medo do sobrenatural, né, algumas ligações
como algumas superstições antigas, como astrologia, né, e superstições. Nós temos que vivenciar nesses ensinamentos, né, e sabermos de que essa verdade é que liberta, não é? Nós não, nós somos indesculpáveis, nós, enquanto leitores, enquanto praticantes da Quinta Revelação, somos indesculpáveis, né? Por nos prendermos ainda a algumas superstições que não tem, não é balizada e não tem a chancela da revelação, né? Então, nós devemos muito, né, a essa revelação, e o mundo está carente também desse conhecimento para que esses medos ancestrais, essas superstições possam ser abandonados, possam ser vencidos, e que a fé genuína, né, no Pai e na vida eterna, né, possa realmente tomar conta, né, da nossa experiência pessoal com Deus. Então, chegou o tempo, meus amigos, meus irmãos, da gente viver aquilo que o documento 196, que eu citei para vocês aqui, né, sobre a reforma, né? Eu sou um reformista, eu prego essa reforma de que haverá um tempo em que será impactada a humanidade de tal maneira que os ensinamentos verdadeiros de Jesus, né, esses vão sacudir a humanidade, e a humanidade vai voltar novamente, né, aos trilhos, né, do verdadeiro da verdadeira revelação, que é aquela revelação que o mestre nos trouxe, né? Nós podemos já perceber, né, através dos movimentos cristãos, né, principalmente na, na, na igreja máter, né, da humanidade, da cristandade, né, eh, o catolicismo, né, o seu líder religioso já começou a sacudir e a abalar os alicerces, né, da igreja, né, trazendo Jesus, né, para o seu verdadeiro lugar, né, na vida cristã, né? Então esse impacto que o documento 196 nos traz já começou a, a, a ser praticado aos poucos, né? Então, a partir do cristianismo católico, né, todas as ramificações cristãs vão começar a se adaptar, né, a essa nova realidade, né, dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. Aí é que está a deixa. Nós, enquanto leitores e praticantes da verdadeira religião, que é a religião de Jesus, podemos aproveitar esse momento, né, de apresentar às pessoas, às almas sedentas, a quinta revelação de época. É uma oportunidade que nós temos, e eu acho que depois de todo todas essas minhas respostas, Sueli, eu espero ter respondido, né, um pouco, né, daquilo que você me indagou, né? Eu não sei Não, quanto você respondeu, eu não com sei quantos certeza. presentes estão aqui desejosos de colaborar comigo, né, com esse meu arrazoado. Eu deixo a palavra a algum dos irmãos que queira complementar, né, essa minha resposta, né, se eu ainda não realmente atingi o cerne, né, da resposta, da pergunta da Sueli. Por favor. Sim, você respondeu muito bem, muito obrigada. Mais alguém que Alguém gostaria? mais, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, complementar? Aproveita que essa é a última quarta-feira. Verdade. Todo mundo aprendeu tudinho. Estou vendo que o Leopoldo está com a. Ó, ele até botou com a língua para fora, como o Einstein, né? Ele está ansioso para nos trazer uma participação. Diga, Leopoldo, por favor. Na realidade, a Sueli fez a pergunta e depois ela deu uma mudada na pergunta, né? Sim, É Achei para super trazer para o livro interessante. de Urântia. É. Achei super interessante, a pergunta muito inteligente, né? E a resposta também muito inteligente. A gente nota que nesses 20 séculos
houve, na realidade, algumas mudanças, né, em relação ao cristianismo primitivo, aquele que, na realidade, Jesus Cristo deixou para todos nós. As mudanças, elas foram acontecendo aos poucos, Uhum. porque, na realidade, tudo divino, tudo que é divino, ela vai acontecendo aos poucos. Sim, perfeito, Tem perfeito. coisas que você acha que tá demorando muito, mas, na realidade, são projetos divinos, né? Haja visto que os ensinamentos que Jesus Cristo deixou há 2000 anos atrás, muita coisa foi alterada, muita Perfeito. coisa foi mudada. Sim, perfeito. Nós estamos falando sobre os evangelhos canônicos, né? Mas os evangelhos apócrifos também são excelentes, são Perfeito. ótimos. Ótimo. Não sei se algum de vocês Ótimo. chegou a ter oportunidade de conhecer algum. Sim, No eu caso, por gosto. exemplo, do Evangelho de Tomé, Perfeito. é coisa assim que realmente é muito acima da média em termos de conhecimento que nós vivemos no nosso dia a dia, sabe? Perfeito. Eles, os evangélicos apócrifos, eles trazem um conhecimento da época que a gente fica surpreso hoje em relação àquilo que a gente conhece dos evangélicos canônicos, não é? Uhum. Perfeito. Muito bem lembrado, viu, Não é isso Leopoldo? mesmo? Ô, gente, é coisa que realmente mexe com a gente. Então, o que eu analiso, no caso, por exemplo, desses 2000 anos, né? Que tivemos uma base, e a base foi muito forte, não é? A base foi ótima. O ensinamento que Jesus Cristo nos deu há 2000 anos atrás, eles são fortíssimos até hoje ainda, apesar de serem tido com modificações. Por quê? A gente sabe que os imperadores, né, romanos, eles perseguiram muito o cristianismo, né, muitos cristãos, né? Perfeito. Os cristãos foram muito perseguidos durante muitos anos, somente por volta do século XV, século XVI. Mas, graças a Deus, nós continuamos e estamos até hoje, né? Perfeito, E Leopoldo. temos o privilégio hoje, eu sinto o privilégio por ter conhecido o livro Durante. Por quê? Porque é o que tem de top hoje em termos de conhecimento religioso, conhecimento filosófico e conhecimento científico. Perfeito. Muito É bem lembrado. completo, é completo. Aquilo que a gente vê realmente, o lado bom da Bíblia que a gente, né? A gente está vendo o livro Durante. Domingo passado mesmo, eu faço parte de um grupo e tive a É. oportunidade de rever um amigo meu, que ele que me falou pela primeira vez no livro Durante, há mais ou menos uns 8 anos atrás, talvez um pouquinho mais, que eu não conhecia. E a gente conversando, eu perguntei para ele a respeito de como é que estão os estudos deles, né? Eles têm um grupo, e inclusive um dos livros que a Sueli passou para mim, eu passei para esse grupo. E é um grupo espírita, inclusive, espírita kardecista, né? Que maravilha. Esse grupo, eles estudam hoje o livro Durante, Oh, todos maravilha. os domingos. Que ótimo. Como eles tinham um livro só, e a Sueli me repassou 2 livros, um dos livros que a Sueli me repassou, eu passei para eles. Então, eles estão estudando. Eles estão o quê? Aperfeiçoando. Estão atualizando, né? E o livro Durante, na realidade, é uma atualização. Então, em termos de conhecimento, eu, que lido há muitos anos dentro de uma religião, já está mais de 60 anos, realmente eu estou super surpreendido. E aqueles, por exemplo, que me conhecem, que têm contato comigo no meu dia a dia, que eu vou conversando,
também estão tendo algum interesse, tanto que já tem gente que já está comprando livros, né? Eu prometo que vou passar os livros para eu receber, mas eles estão comprando. Então, você vê o interesse. Eu acho isso muito legal, muito bom. E realmente, para mim, eu estou assim, muito surpreso com tudo aquilo que eu tô aprendendo, né, nesses 6 anos, que estou tentando de todo jeito colocar em prática. É difícil, mas eu sei que nem é possível. Obrigado, tá, gente, pelo comentário. Gratidão, Leopoldo. Muito bem lembrado, viu? Os detalhes aí. Que ótimo. Roberto parece que pediu também uma parte. Diga, Roberto, meu nobre irmão Roberto Vieira. Ô, Fernanda, Roberto, sim, olha, eu quero comentar esse parágrafo que eu coloquei no chat. É, do diálogo de Rodan de Alexandria com os discípulos a respeito da personalidade de Deus. perfeito. E, e afinal, Vai, Rodan se convence que Deus é uma pessoa porque por causa da Trindade. A Trindade é, é, é o que convenceu ele que Deus é uma pessoa. E perfeito. a pergunta da Sueli, se Jesus aproximou Deus da gente, ela é respondida nesse parágrafo 8 do tópico 1 do documento 161. Eu vou ler, ele está aí no chat, se quiser colocar na tela, fica melhor. Consegue? Eu não sei se eu consigo, e o meu livro de Urântia está com problema aqui no meu computador. Se alguém ou outra pessoa quiser colocar para mim, Eu tô com ele eu aqui vou na tela. tentar. Pera aí, só um minutinho, vou tentar. Eu tô com ele no chat aqui, viu, Sueli? Ah, é? Então, se você quiser compartilhar, você pode. Porque eu tô com problema no meu livro de Urântia aqui nesse computador. Eu tô com Bom, dificuldade aqui também. Mas, Roberto, você poderia ler, fazer a leitura, Roberto, e tá? fazer o seu Eu vou comentário? ler. Por favor, meu irmão. Então, ó, Rodin diz que para Deus ser pessoa, ele deveria poder se comunicar como igual com outras pessoas. E Perfeito. aí o que os discípulos disseram? Que Jesus encontrava-se na situação de coligação mútua e de comunicação perfeita com o homem e que Jesus era o Filho de Deus, que a relação do Filho e do Pai pressupõe igualdade de comunicação e mutualidade de compreensão simpática, pois Jesus e o Pai eram um. Que Jesus mantém ao mesmo tempo uma comunicação de compreensão tanto com Deus quanto com o homem, e que, posto que ambos, Deus e o homem, compreendem o significado dos símbolos da comunicação de Jesus, tanto Deus quanto o homem possuem os atributos de personalidade, no que concerne aos quesitos da capacidade de intercomunicação. Então, realmente, Jesus é a ponte entre os seres humanos e a pessoa de Deus. E, e somos pessoas, Deus é uma pessoa porque ele se comunica com o Filho e o Filho de Deus se comunica conosco. Então, isso aí resume tudo. Cada vez mais eu estou convencido que quem vê Jesus vê o Pai. Ele é o Pai universal para todos nós nativos aqui nesse universo. Maravilha, maravilha, Roberto. Quem vê a mim vê o Pai. Realmente foi o que o mestre disse, né, em uma das suas muitas ensinanças, né? Eu estou vendo que a Dani está ansiosa para falar também, né, Dani? Não levantou a mãozinha, mas está aberto, viu, Dani? A sua participação, você e os demais, viu? A nossa Egli, né, a secretária da Escola Urântia, né? Eu sei que vocês estão ansiosos para trazer algum comentário. O Henrique também, por favor, Henrique, manifeste-se. Ângela,
é a nossa última aula do ano, viu, meus irmãos? A gente vai ter saudade. Vamos participar, vamos ter seus nossos comentários para a gente é, nos sorver de bênçãos, né? Através do comentário de cada um. Por favor, sintam-se à vontade. Hoje eu Moacir, estou só recebendo sabedoria de vocês mesmo. Estou só recebendo aqui as ideias de vocês, os pontos de vista. Estou aqui bem tranquila, absorvendo tudo. Está sendo ótimo. Parabéns, Fernando. que bênção, Deus seja louvado. Henrique, por favor, Henrique, dê-nos uma. Moacir levantou a mão. Moacir, Moacir. Moacir primeiro. Eu É, quero ver. eu gostaria de fazer um comentário, ele é um pouquinho polêmico. Eu Sim, não sou religioso mesmo. As religiões que tem no mundo hoje, eu vou te falar uma coisa, eu acho que elas mais confundem do que trazem alguma razão. Eu, perfeito. quando Concordo. estudo um pouquinho do catolicismo, eu vou lá no Concílio de Nicéia, eu vejo o interesse que o catolicismo teve na época e as grandes modificações que fizeram do cristianismo, no caso, né? Eu vejo, nós estudando aí o livro de Urântia, muitas vezes nós voltamos no catolicismo. Existem muitas pessoas, eu respeito a todas as religiões, né, que existem, mas Perfeito. a pessoa volta lá atrás com, ela tem, parece que tem um medo de muitas vezes ter até uma opinião a respeito que ela foi induzida a essas grandes entidades que tem hoje e que deturparam, com certeza, no meu modo de ver, realmente o cristianismo. Isso está escrito e as pessoas não conseguem, sabe, pensar exatamente no que é o livro de Urântia. Então, toda hora eu vejo o livro de Urântia comparado com determinadas outras religiões. Não, porque lá fala isso, lá porque disse aquilo. E existem muitas contradições, principalmente no que se refere a essas entidades religiosas, que eu não gostaria até muito de falar o nome. Então, muitas vezes eu acho que eu, quando comecei a ler o livro Durante, a estudar, falei, puxa, agora eu encontrei realmente alguma coisa que me satisfaz. Não é uma coisa ilusória. Então, eu realmente deixei todas. Olha, eu participo de várias entidades, eu não vou falar nem o quê, mas muitas vezes não é algo assim da qual realmente eu necessite lá no fundo da minha alma. É a minha crença está mais para o livro de Urântia do que para as outras religiões. E quando se compara as outras religiões com o livro de Urântia, eu fico muito chateado. Muitas coisas, sim, tem até uma equivalência, mas muitas vezes eu vejo que as pessoas estão presas nessas religiões e não conseguem entender exatamente o que é o livro Durante. Você está mudo, Fernando. Gratidão, viu, Moacir, pelos comentários, né? A gente realmente tem que falar com cuidado, né, para agradar a todos. Né? Nem Jesus agradou, né? Mas a gente vai fazendo o possível para ser o sal da terra, né? Aquele sal que não salga, né, mas que tempera, né, Moacir? A gente vai lançando esse sal, né? Para a humanidade. Vamos temperando a humanidade aos poucos, né, com essas verdades que os reveladores nos trouxeram, né? Eh, Tem mais alguém que gostaria de. O Henrique não levantou a mão, mas eu estou ansioso para ouvi-lo também, viu, Henrique? Você é um dos nossos anciãos, um dos nossos mestres anciãos mais capacitados, né, para tecer comentários fantásticos. Por favor, nos brinde com a sua
participação nessa nossa última aula do ano de 2025. Por favor, Henrique, fique à vontade. Obrigado, Fernando. E obrigado por ter preparado esse material e se empenhado para trazer esse assunto de Rodin para nós, esses temas que são de fato interessantes. É, eu acho que muita coisa do que foi discutido sobre os ensinamentos que envolvem o filósofo Rodin são extremamente interessantes e trazem, de certa forma, um aspecto prático para a nossa vida. Mas um ponto importante para todos nós foi realmente essa discussão sobre a personalidade de Deus. Nós temos muita dificuldade de compreender a Deus, e é natural, porque Deus está distante na nossa elevação espiritual, mas ao mesmo tempo está muito próximo de nós através da nossa personalidade e através das suas frações, o ajustador do pensamento. Então, não é que nós estamos longe dele, nós não alcançamos ainda um desenvolvimento espiritual suficiente para assimilar, ah, em grande medida, o que representa Deus para todos nós. Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com essa diferença. O problema é que nós estabelecemos um nível muito alto para Deus no nosso imaginário. Nós achamos que Deus é uma figura distante, quase que inalcançável, quase que inatingível. E por isso mesmo, nós temos dificuldade de compreender esse relacionamento nosso com Deus. É, não é à toa que nós tratamos esse Deus como Pai. Nós o chamamos de Pai. Todos nós rezamos para o nosso Pai, né? Em todas as orações, sejam elas fórmulas ou sejam elas improvisadas, nós pedimos ao nosso Pai o conforto, a segurança, o guiamento, enfim. Não é diferente, não é diferente do relacionamento que uma criança tem com seu pai terreno. Então, a diferença, a distância que é colocada entre nós e o nosso pai é justamente decorrente desta percepção que nós desenvolvemos de que a figura de Deus é uma figura distante, inalcançável. E frequentemente nós nos esquecemos que ele está aqui dentro de nós, como Jesus dizia, né? Não busqueis a Deus nos templos, ele está dentro de vós. Né? Então nós temos essa dificuldade desse entendimento, e boa parte dessa dificuldade vem exatamente da ideia equivocada ou da falta de percepção de que Deus é uma pessoa, é uma personalidade, assim como nós somos uma personalidade. É evidente que a personalidade de Deus tem uma natureza diferente da nossa, mas é igualmente uma pessoa, uma personalidade como nós somos. Já dizia e dizem todos os ensinamentos que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus justamente porque, como Deus, nós temos uma personalidade.
nós temos uma energia física. Deus também tem uma energia espiritual que o compõe. É uma energia um pouquinho diferente dessa da matéria que nós carregamos aqui, mas ele também é dotado com uma energia como se fosse, só para fazer uma analogia, como se fosse um corpo. É um corpo espiritual. Ele tem a sua energia física, assim como nós temos a nossa energia material no nosso corpo. Ele tem uma mente, assim como nós temos uma mente. E ele é dotado de espírito, assim como nós estamos desenvolvendo o nosso espírito, e esse é o nosso propósito. Então, assim, nos elementos que nos compõem, nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai. Nós temos dificuldade de compreender essa questão da personalidade, mas o fato é que a personalidade é que permite que uma pessoa possa se relacionar com a outra. Então, se relacionar no sentido de desenvolver ideias, de desenvolver ideais, de desenvolver ambições, estudos, projetos, vontade de alcançar, desejo de formar comunidade, etc. Então, os animais, de uma maneira geral, eles não são dotados de personalidade. Nós, humanos, sim, somos dotados com a personalidade que o nosso Pai nos deu. Então, é por isso que a gente não vê os animais, eu vou citar aquilo que a gente chama de melhor amigo do homem, o cão. É por isso que o cão não vai na escola, não vai estudar engenharia, ele não vai estudar nada. É por isso que o cão não tem uma sociedade de cães que formada por eles mesmos para discutir os ideais deles, para discutir as comunidades, para discutir quais são os objetivos e os propósitos da vida deles. Isso só é possível entre os humanos porque nós somos dotados com essa personalidade que é muito parecida com a personalidade do nosso pai. Então, trazendo para o nosso dia a dia, se nós humanos somos capazes de gerar filhos, e nós só podemos gerar filhos semelhantes a nós, o nosso Pai, Deus, também pode gerar filhos e filhos semelhantes a Ele. Ele tem, evidentemente, o poder criativo de desenvolver inúmeras criaturas. Mas nenhuma dessas criaturas é filho de Deus, é uma criação de Deus. Por outro lado, nós, semelhantes a Deus, somos filhos de Deus, porque nós somos dotados com uma personalidade que Ele nos deu. E é essa personalidade que permite que a gente possa ter esse relacionamento. Então, a personalidade é a responsável por nos conduzir até o nosso Pai. É ela que vai fazer esse caminho todo de ascensão e desenvolvimento espiritual que nós temos que fazer para chegar à presença do meu Pai. Sem a personalidade, não seria possível fazer isso. Nenhum outro animal, que não seja o humano, tem essa possibilidade de alcançar esse progresso e esse desenvolvimento. Então, essa questão da compreensão da personalidade é uma questão muito importante e foi muito bem trazido ali é, pelos apóstolos com Rodrigo. E Jesus, nosso Micael, é um filho do nosso Pai, de Deus. E ele, Jesus, é nosso Pai, nosso Criador. Então, ele se relacionou conosco. Assim como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque justamente
nós temos essa possibilidade desse relacionamento, desse entendimento e dessa amizade, dessa aproximação com Jesus. E quem viu Jesus pode não ter visto com os olhos da carne, mas vê com os olhos da alma, do Espírito, percebe o Espírito da verdade. Quem viu Jesus viu a Deus, viu o nosso Pai. É. Então, esse entendimento é fundamental para encurtar a distância que nós estabelecemos entre nós e o nosso Pai. Essa distância é uma distância criada por nós, pela falta de compreensão de quem é o nosso Pai, por acharmos que Deus é uma coisa sobrenatural, distante de todos nós, inalcançável, e que nós temos aqui a única coisa que nós podemos fazer é rezar para Ele não nos abandonar. Então, é preciso que a gente tenha com o nosso Pai essa religião que é pregada por Jesus, essa religião pessoal. Na medida em que nós compreendemos que o nosso Pai é uma figura de verdade, é uma personalidade com a qual nós podemos nos relacionar, nós podemos desenvolver essa confiança, nós podemos desenvolver esse afeto, esse carinho, essa essa ternura, esse amor, esse conforto da presença de um Pai entre nós. E saber, de uma forma crescente, que esse Pai está do nosso lado e nunca vai nos abandonar. Verdade. Então, a percepção da personalidade do nosso Pai, a compreensão de que Ele é verdadeiramente uma pessoa e que é o nosso Pai, é um ponto-chave fundamental para que todos nós possamos desenvolver esse relacionamento como se nós estivéssemos falando do nosso Pai terreno. É, é um Pai espiritual. Então, eu acho que a grande diferença de entendimento entre as diferentes religiões é exatamente essa. Por isso que, dentro da revelação do livro de Urante, e também na própria revelação que foi Jesus, ele pregava essa religião pessoal, essa religião pessoal que é do nosso relacionamento com o nosso Pai. E aí perceba, se nós aceitamos essa ideia, não é difícil perceber a ideia que Jesus nos coloca de que todos nós somos filhos desse Pai. Não existe nenhum de nós que não sejamos filhos desse Pai. E se todos nós somos filhos desse Pai, todos nós somos irmãos. Então, se todos nós somos irmãos, eu ouço falar muitas vezes do sentido de pertencimento com relação às diferentes religiões, diferentes igrejas. Não, porque eu pertenço a esta igreja, eu pertenço a esta religião. Ora, se eu tenho uma religião pessoal com meu pai e eu aceito a ideia que todos os homens, todos os semelhantes são meus irmãos, eu pertenço a Deus. É. Eu pertenço a todos esses homens. Todos esses homens e mulheres do mundo todo são parte de mim. Esse é meu sentido de pertencimento. Eu pertenço a toda essa criação que o nosso Pai fez e que esse presente que Ele nos deu de ter essa oportunidade de todos nós sermos irmãos, de todos nós termos esse relacionamento pessoal, de todos nós nos amarmos como uma família que é o reino de Deus.
Então, esse sentido da personalidade é muito importante da gente compreender e pensar exatamente dessa forma. O nosso pai é uma pessoa que cuida de nós, assim como um pai terreno cuida de um filho bebê e deseja protegê-lo e ampará-lo, estar do lado dele, e assim como o bebê, dá a esse pai a sua mão na confiança e na segurança que, estando do lado desse pai, nada de mal pode lhe acontecer. Então, Fernando, mais uma vez, obrigado pela oportunidade da gente trazer esse assunto à baila. E eu espero que realmente todos nós tenhamos uma reflexão profunda sobre esse relacionamento com o nosso Pai. Essa ideia de que o nosso Pai é uma presença forte do nosso lado, que nós não podemos ainda vê-los com este olhos da carne, mas nós podemos vê-lo com os olhos da alma, do nosso coração e percebê-lo dentro de nós. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos, todos nós, estar o tempo todo unidos na Irmandade de Deus, na Irmandade dos Filhos de Deus, e sabendo que, por mais diferenças que nós tenhamos, nós somos filhos do mesmo Pai e somos irmãos. É. Obrigado, Fernando, obrigado, pessoal, pela presença nesse último dia de escola. É. Muito agradecido, viu? Muito bom. Sua participação, suas reflexões, viu, Henrique? Gratidão mesmo. É o nosso ancião mais versado no livro durante aqui é você. Gratidão, viu? A Lília está com a mãozinha levantada, né, também. A Egli, a nossa querida secretária, né, da escola. A Quem Egli levantou a mão primeiro. Egli, Então, então, Egli, depois. ok. Diga, Egli. Já que você me cutucou, né, para falar, eu vou responder isso. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer a sua aula e também as palavras tão aconchegantes e iluminadas do Henrique. Foi muito pertinente, muito lindo, por tratar sobre o relacionamento com Deus, né? Eu não tinha um relacionamento com Deus, eu tinha muito medo de Deus, e eu tratava as minhas necessidades espirituais com santos, Jesus muito superficialmente, e só a partir da leitura do livro de Urântia que eu fui criar realmente um relacionamento íntimo e aconchegante com Deus, né? Através dos ensinamentos de Jesus e também o documento 111, que foi assim fundamental para diariamente agora eu fazer assim um contato, né? Tentar fazer um contato direto com o ajustador através da meditação, através de relaxar a mente e tudo mais. Então, assim, e saber assim isso que o Henrique acabou de expor, né, que Deus é uma personalidade, traz, e um pai amoroso traz muito mais uma proximidade e uma intimidade que antes eu não tinha, né? Tinha medo ainda por aquelas questões assim de igreja católica, antigo testamento, e que era tudo assim o Deus que castiga e que pune, né? Então, isso foi eliminado, muitos medos, e esse foi um dos medos que realmente superei. Que ótimo. Então, Muito bom. Sério, como exemplo para todos nós, né? Para muitos ainda que temem, né? Os castigos divinos, né? Como a humanidade, principalmente a cristandade, né? Concebe nesse Deus punitivo, né? A Lília também quer nos trazer algo, né, Lília? Suas considerações. Pois não, minha irmã. Diga. Gratidão, Fernando, parabéns pela aula. Né, a gente sabe que você
preparou com bastante esmero e carinho, É. né? Então, lendo esses documentos, eu estava me questionando por que será que Jesus escolheu Natanael e Tomé? Podia ter escolhido outros, né? Verdade. E se veja, para falar com um filósofo. E Jesus sabia que Rodin tinha muito a ensinar também para esses dois apóstolos, né? E se você for ver na história, daí eu fui buscar no documento 139, né? Na história de Natanael e de Tomé. Então, uma das características de Natanael era que ele era visto como o filósofo do grupo. Hum, E de Tomé, ele era visto como um cientista, ele era muito prático, né? E, então, tinha essas duas visões dos dois. Tanto que Tomé não conseguiu, ele não conseguiu convencer o Rodin sobre a personalidade de Deus. Ele não conseguiu, ele desistiu ali, né? E veio Natanael e colocou aquelas 5 afirmações que convenceram o Rodin da personalidade de Deus, né? Que Deus é uma pessoa. E perfeito. Rodin se convenceu ali. Então, ele era um filósofo mesmo, né? Ele conseguiu absorver dos ensinamentos de Jesus, de Jesus sobre Deus, sobre quem era o Pai, né? Como descreveu ali o Henrique. Então, de que o Pai é uma pessoa, que ele nos criou, que ele é o nosso e tal. Então, e ele convenceu ali o Natanael. Achei muito interessante. Eu digo, eu acho que deve ser essa a razão. E depois, na sequência, acho que você colocou, acho que foi na outra aula, né? De que os três aprenderam muito uns com os outros, Os- sobre tudo, né? Então, Jesus também acho que queria que Natanael e Tomé aprendessem certas lições que vieram de Rodin. Então, eu achei muito legal. E, e esse filósofo, né, Jesus, na sequência, vai aparecer para ele também, na ressurreição, depois da ressurreição, e ele, assim, entendeu muito aquilo que Jesus veio nos ensinar. E é por isso que eu acho que ele está ali no livro de Urântia, porque nós também devemos aprender essas lições ali, com certeza, senão não estava no livro. É Verdade, Lília. isso aí. Obrigada, viu, Fernando? Bem lembrado. Obrigado, Lília, você também. Nos ajudado tanto. Mais algum dos presentes que gostaria de contribuir antes da gente passar adiante? Angele, Angele parece que está aqui querendo. Ela levantou a mão, né? Oi, Angele. Por favor, diga, querida. Você tá muda, Angeli. Eu adorei o tema, gosto muito da área da filosofia. É ótimo. Estou uma frustrada de não ter feito filosofia na faculdade e pertenço a um grupo filosófico. A gente filosofa bastante. Eu vejo que a grande maioria põe na prática, porque trabalham demais. E então eu fiquei encantada aí com a colocação da Lilian. Eu não sabia que o Natanael pendia mais para o lado filosófico, porque nós armênios, nós falamos que nós consideramos o Natanael como o Bartolomeu. Eu não sei se o pai de Natanael era o Bartolomeu, né? Ou Natanael era o filho de Bartolomeu, porque na igreja armênia, assim como na igreja católica, no altar-mor tem São Pedro e São Paulo, nós temos nas laterais o Bartolomeu e São Judas Tadeu. E então eu só queria assim participar, concluir, que dizer que os filósofos, essa área da filosofia, eles procuram muito a busca da verdade, não é?
E quando eles descobrem, cada um de nós temos a sua verdade, não é? Mas a verdade, vamos dizer, objetiva é sempre aquela que a maioria dos buscadores chegam e se aproximam. E eu queria dizer que o filósofo, ele não só pratica, né? Aciona, como ele procura levar isso para frente, né? Procura querer instruir a sua verdade, assim como fez o Rodin, né? Que depois de conhecer o Natanael e o Tomé, conviver com eles e conhecer os princípios cristãos, ele procurou levar isso para frente, né? E acabou sendo como que um discípulo mesmo, e até foi um mártir, não é? Como os discípulos foram. Então, é isso. Eu acho que os filósofos se aproximam muito, muito, muito do cristianismo pregado por Jesus. Só isso. Gratidão, viu, gente? É verdade. Muito bom, viu? Alguém mais que gostaria de concluirmos os nossas considerações antes de a gente passar adiante com o brinde de uma música que eu vou tentar cantar para vocês? Alguém Acho que está mais? todo mundo esperando, Fernando, a sua canção. Então eu tenho que compartilhar aqui, né? Uhum. É, vou voltar novamente a compartilhar a tela com vocês, né? É, vocês estão vendo aí? Ixi. Não, Sim, né? sim, estamos vendo agradecimentos finais. Ok. É, eu vou cantar uma música do, do maestro William Costa Júnior, que ele é professor de faculdade, é professor de música, né? E, e ele compôs uma música que vai cair bem, a calhar bem nesse momento, porque é, a Jesus devemos todo o nosso louvor, porque Rodin aceitou, né, aceitou Jesus como a, a suprema revelação do Pai, né? Então, o Costa Júnior traz nessa música uma inspiração muito grande para nós, né? Eu vou tentar eh, aqui compartilhar com vocês, né? Essa música. Opa, desculpa, não é essa aqui, é essa aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu tentar encontrar, porque tá difícil aqui eu acertar, viu? Mas vou, che- vou chegar lá. Aqui, ok. Não sei vocês, se vocês estão podendo ouvir. Ainda não, né? Não, Não consegui compartilhar ainda, né? não. Ainda não. É, Você vai compartilhar um som, sim. você tem que descompartilhar, Ah, volte na tela inteira, isso. uhum. Se você for, você vai compartilhar do YouTube, Sim. então você vai ter que habilitar o som, lembra? Habilitar o som, ok. Quando você for compartilhar, antes de compartilhar, não esqueça de compartilhar a tela inteira e também de habilitar o som. Antes tem que habilitar o som. Ok. Opa, não é isso. É, eu não estou logrando o êxito, o Lili aqui. Mas eu acho que agora vai. Vamos lá.
Estamos ouvindo, só não estamos vendo a letra. Quero viver a vida cantando em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. Quero viver testificando desse amor infinito, bendito, bonito. Quero cantar um hino à vida, em louvor a Jesus, em louvor a Jesus. Pelo amor infinito, bendito e bonito. Vamos cantar um cântico novo, em louvor a Jesus. Espero que vocês tenham gostado, viu, da música. Eu Eu tenho uma oportunidade para você. Eu quero que você seja meu sócio e ganhe junto comigo, sem Desculpa. precisar investir nada. Eu vou te oferecer uma Desculpa. estrutura e um método comprovado, que me faz ganhar até $2.000 por dia. Perdão. E só Você tá mudo, Fernando. Ficou mudo. Estão ouvindo agora? Agora sim. Eu agradeço a paciência de vocês terem me ouvido esse tempo todo, né? Eu preparei uns outros slides também para o final, mas eu não sei o que houve aqui, eles não apareceram, né? Mas a gente está em expectativa de entrar de férias, né? E voltar só em fevereiro, né, Sueli? Fevereiro. Isso. Já estou com saudade da Escola Urântia, é a instituição que eu mais gosto no Brasil, né, no movimento Urântia. E desde já eu desejo boas férias, né, tudo de bom para vocês, né, e que Micael os abençoe grandemente, né, até o restante desse ano de 2025 e 2026 promete muitas surpresas, né? Eu agradeço muito, né? E desejo a vocês um bom restante de semana. Foi muito abençoado esse nosso encontro aqui, essa nossa última aula de 2025, viu? Gratidão suprema. Mantovani? Mantovani. Gratidão também, Fernando. Gratidão a todos pela brilhante exposição, pelo fechamento com chave de ouro, realmente é a Escola de Urântia, das atividades desse ano, e aproveitar o convite para todos vocês estarmos juntos na próxima audiência da Escola Urântia, que vai ser no dia 14 de fevereiro. Do dia 4. Que é 4? 4 de fevereiro, 4 de fevereiro. Desculpa, então, retificando para dia 4 de fevereiro,
que a gente vai apresentar o documento 163, na festa dos tabernáculos. Então, a todos vocês, um excelente férias, passagem de ano e que estejamos juntos também o ano que vem. Amém. Amém. Gratidão a todos. Muito bom essa Gratidão. chamada, esse convite já muito tempo antecipado, né, Mantovani? Gratidão, mas Fernando, Alô, desculpa, pode falar. não, eu Fernando, pode Des- falar. Desculpa. Pode eu falar, Fernando. gratidão mais uma vez, viu, por, por vocês terem me ouvido esse tempo todo, essas 2 semanas, não é? Foi uma bênção para mim, né? Foi um batismo, né? Um batismo de fé, né? Eu fiquei mais renovado essas 2 semanas e eu tenho muito a agradecer, né? Pela a, a, a nossa audiência, a nossa fraternidade brasileira urantiana, realmente foi para mim uma bênção muito grande. Eu agradeço e peço ao Pai Celeste que os conduza, né, até o final desse período de 2025 e que estejamos juntos em 2026, aqui com o convite tão fraterno e gracioso do Zé Carlos Mantovani, né, que já fez aqui deu a sua pontinha, né, fez o seu convite, né, muito bem colocado, viu, ô Mantovani. Eu fiz algumas, lâminas ou slides, mas eu não consegui compartilhar com vocês aí, mas o que importa é que a aula foi abençoada, né, e eu desejo a Excelente. todos uma boa noite, um bom descanso, não é? E a gente vai estar junto no próximo ano. A música também, o hino da Escola Urântia está pronto, estamos fazendo os últimos ajustes, viu? O hino da escola. Toda escola tem que ter uma música, a sua música, o seu hino, né? E espero que vocês gostem. E esse PDF sobre os 20 séculos da era cristã, só com música sobre Jesus, vocês vão amar o material, vocês vão adorar, vão gostar muito. É um presente, né, que eu estou oferecendo para vocês como um presente de final de ano, né? E um presente também de final de aula de escola durante 2025. É um presente, né, que vocês podem aguardar que eu vou compartilhar o link na nossa escola Urântia, né, no nosso grupo, e todos vocês vão receber. Espero que vocês gostem, viu? Vamos ter sorteio hoje, Sueli? Sim, Sim, vamos, mas eu queria primeiramente te agradecer por sim. todos esses ensinamentos que você tão generosamente, carinhosamente compartilhou com a gente nessas 2 aulas. E eu acho que a gente também podia pensar numa aplicação prática desses ensinamentos, que Pois é. seria permitindo que o ideal de Jesus, né, que a gente aprendeu, se torne vivo nas nossas ações diárias, através do amor, através do serviço, da compreensão, do perdão, ou Ó, seja, que a gente consiga desenvolver os frutos do Espírito. E a perfeito. gente também podia fazer isso equilibrando a razão e o espírito, que foi isso que eu acho que, para mim, foi a mensagem central de Rodin, né? Então, usando o pensamento para compreender a verdade e o amor para viver a verdade, assim como Jesus nos ensinou. Então, eu espero que a gente consiga levar esses ensinamentos que você tão brilhantemente, né, passou para a gente, que a gente consiga levar esses ensinamentos para a nossa vida diária, lembrando que viver esses ensinamentos, na minha opinião, significa transformar o mundo a partir de dentro. Uhum. O que que é isso? Transformar o mundo a partir de nós mesmos. Então, transformando a gente primeiro para depois tentar transformar o resto. E como que a gente faz? Com mais amor, com coragem, com perdão e desenvolvendo uma fé viva no nosso Pai. Perfeito. E eu queria então aproveitar
para corroborar o que o Mantovani disse, né, e informar que essa é a nossa última aula de 2025 e que a gente retorna em 2026 com o documento 162, no dia 4 de fevereiro. Queria também agradecer a presença e a participação de todos vocês, que tornam a nossa escola ainda mais especial. Nós somos luzes, né? A luz em cima da montanha, da colina, que a gente consiga iluminar. Muito obrigada a todos. Parabéns, Fernando. Obrigada. Parabéns. Gratidão para você, viu? Muito obrigada. Foi muito, muito boa a sua aula. Muito gratificante, muito elevada. Tocou nosso coração. O importante agora é acionar, não é? É verdade. Sorteio? Vamos passar para o